antemão, queria agradecer mais uma vez, Túlio, Diogo, esses movimentos de discussão suprapartidária, sem bandeira, a gente só tende a ganhar mesmo. E realmente, na oncologia, GI é muito mais legal do que qualquer outra área, porque as pessoas são muito mais legais que qualquer outra área, e a gente concorda muito em discordar. É muito tranquilo a gente discordar, saudavelmente. Enfim, eu vou mostrar, basicamente falando agora de como incorporar novas tecnologias, terapias-alvo na doença avançada, e eu vou fazer toda hora o jogo de contrapor o quanto que a gente realmente depende do biomarcador e o nosso grave problema, que é confiar no biomarcador que nós temos disponível hoje. Mas sim, nós precisamos confiar no biomarcador que nós temos hoje, porque é assim que o estudo foi feito. Se a gente acredita na nossa melhor prática médica, usando melhor evidência que a gente tem, a evidência que a gente tem é um estudo que fez, por exemplo, uma biópsia para fazer a avaliação de biomarcador. Se eu quiser usar muita imunoterapia e vou ficar biopsiando o paciente até encontrar o biomarcador que eu quero, eu não vou encontrar o mesmo resultado que o estudo demonstrou. Certo ou não? O estudo fez uma biópsia, não foi caçando o biomarcador. Provavelmente, a heterogeneidade tumoral, se você precisar caçar biomarcador, não vai trazer tanto benefício assim como o paciente do estudo. Então, realmente, a gente precisa acreditar no biomarcador que a gente tem e discutir os problemas e como melhorar esses biomarcadores. Eu já enrolei tudo que eu tinha para enrolar. Estaremos daqui a pouco indo para o aeroporto, eu e Túlio. Temos evento acontecendo agora, já começando daqui a pouco, lá em Brasília. E aí, tá com chuva, né, então? Não, perfeito, perfeito. Acabei não falando muito dos comentários da aula do Diogo, de doença localizada, por conta do tempo mesmo, mas estamos com tempo. Assim, o que eu imagino muito, realmente, eu concordo que o Matterhorn ele trouxe um pouquinho um balde de água fria para discutir TNT em câncer gástrico, mas o que o Lucas apontou é muito importante, porque a gente observa o paciente não conseguindo, talvez, fazer toda a adjuvância no estudo, e os dados de recidiva de doença eram muito precoces e muito importantes. O paciente recidiva muito mesmo em câncer gástrico, porque provavelmente faltava quimioterapia, então a gente acredita que precisa fazer mais tratamento sistêmico, e a recidiva da doença ela é sistêmica. Isso a imunoterapia tem a capacidade de mudar? Não. Minha opinião, não. A não ser que a gente tenha o biomarcador, mostrando que realmente a imunoterapia naquele paciente faz toda a diferença. Mas o biomarcador foi avaliado no Matterhorn e benefício para todo mundo. Não. Se pegar o paciente que você atende no consultório hoje em dia, é o paciente que está representado no Matterhorn? 90% dos pacientes com expressão positiva de CPS. Quantos pacientes têm positividade CPS na rotina? 51% subtipo intestinal. Quantos pacientes são intestinais na rotina? 15. Dá para extrapolar esse dado? Difícil, mas é a melhor evidência que nós temos. Então, o melhor tratamento para entregar para o paciente, a gente vai ter que usar a melhor evidência científica, vai ter que traduzir aqui a nossa rotina diária e tomar uma decisão em cima disso, por isso que vale essa discussão em concordar e em discordar. Eu acho que esse é o tom mesmo na discussão em todos os cenários da oncologia. Queimou, né? Eu falei. Os patrocinadores não gostam de mim. Aí sabiam que eu ia falar alguma coisa assim, comprometedora do patrocínio, aí tiraram meus slides. Se continuar falando, vai ter que acabar a comida. O café. Banho de agulha? Não dá não, né? Coitado do paciente. Basta a agulhada da quimioterapia, ficar biopsiando até arranjar o que você quer, é difícil. Bom, no cenário de doença de tumor gástrico avançado, realmente a gente é altamente dependente do biomarcador. Isso é uma das coisas que eu ia já começar demonstrando. E os biomarcadores são realmente imponentes, são super, super importantes mesmo. Quando a gente olha no avanço do tratamento sistêmico, a gente observa que tratar biomarcador você consegue trazer ganhos de sobrevida global, que é o desfecho principal em doença metastática paliativa, não é tanto taxa de resposta, a não ser que o paciente sintoma, obviamente,
E os biomarcadores conseguem trazer, direcionar a nossa combinação de tratamentos baseados nele. Isso é uma verdade da oncologia, não é só do aparelho digestivo, mas é fundamental a gente lembrar que a história do uso de terapias-alvo em câncer gástrico é uma história de fracasso, de forma geral. Eu vou, assim que voltar, eu vou mostrar a enormidade de estudos negativos que a gente tem para todos os biomarcadores que foram testados, todos. Inclusive o que a gente usa hoje como positivo, nem sempre foi assim. HER2, por exemplo, a gente fala muito TOGA, fala muito KEYNOTE 811. A gente lembra que ao tentar aumentar a dose de trastuzumab em HER2 3 cruzes, tudo foi negativo. Combinação de pertuzumab, tudo foi negativo. Usar outras terapias anti-HER2 são todos estudos negativos e foram dezenas de estudos para um biomarcador que nós temos muita clareza do benefício, que é a expressão de HER2. Mas isso é porque antigamente a gente avaliava errado o HER2? Também, talvez, isso faz parte da discussão, como que a gente deve avaliar esse biomarcador. Os patologistas evoluíram muito nessa discussão e isso está muito mais azeitado. A gente olha os estudos mais recentes de anticorpo droga conjugado, de segunda linha em diante. Então a gente vê que ainda assim a gente tem um problema na seleção de pacientes mesmo nos HER2 positivos. Sim, eu sou da Ococlínicas. Obrigado. Ainda, por enquanto, eu sou da Ococlínicas. Meu product disclosure é esse, que eu sou da Ococlínicas, agora passador, né? Mas eu sou assim desde antes da Ococlínicas, tá? Então, parece interessante, né, quando a gente olha a enormidade de potenciais alvos de tratamento do câncer gástrico, e a gente acha, nossa, vai ser fácil. Eu tenho um monte de alvo, é só desenvolver droga para cada alvo e isso vai trazer benefício para os pacientes. Tudo que é em vermelho é negativo em todos os cenários, inclusive imunoterapias. E realmente, como eu vinha dizendo, os biomarcadores eles são muito importantes. A maioria dos biomarcadores que nós temos, eles não trouxeram benefício. E alguns dos biomarcadores ainda eu tenho muita dúvida do real benefício. E olha aqui, por exemplo, FGFR2b, né, que foi um pouquinho de balde de água fria, mas não dá para jogar esse biomarcador no lixo totalmente, não. Não vou entrar nessa seara mesmo, isso aqui o Diogo mostrou bem. Papel de biomarcador de doença local regional HER2 ainda não tem papel. PDL1 definitivamente não é para todo mundo, como eu vinha dizendo. Ontem foi publicado 3 anos de segmento com ganho de sobrevida do Neo Summit, Nitoripamimab com quimioterapia perioperatória. Nós não temos papel nenhum para usar anti-VEGF e instabilidade. As perguntas que vocês fizeram aqui são as que estão escritas aqui. É para abrir mão de quimioterapia, dá para fazer só imuno, então realmente eu estou bem alinhado naquilo que vocês vinham dizendo. E está aqui, então, terapia anti-EGFR, por exemplo, e o câncer gastroesofágico tem uma bela expressão de receptor de EGFR, era um alvo bastante óbvio de se explorar, já que nós temos drogas anti-EGFR e todos os estudos foram negativos, não só negativos, como foram detrimentais em sobrevida global no braço experimental, para cetuximab, panitumumab, nimotuzumab e matuzumab, mas agora tem um fase 2 aí de GC1118 que acopla bem ao HER2 3, enfim, com Taxol em segunda linha a ser mostrado nos próximos congressos. Diz a lenda das más línguas dos bastidores que vai vir positivo, duvido. Inibidores de MET, mTOR, metaloproteinase, todos os estudos negativos com drogas aí que vocês nunca viram, porque realmente nasceram mortas nesses estudos. E eram estudos realmente avaliados, estudos de fase 3, com 600 e tantos pacientes, 500 pacientes. Ou seja, eles tinham um backbone de fase 1, 2, que justificou fase 3, chegou na fase 3, e todos esses estudos foram negativos. Eu só trouxe os fase 3 negativos. Antiangiogênicos em câncer gástrico, em primeira linha, bevacizumab, combinado com CF, capecitabina e cisplatina, ou ramucirumab, também estudos que foram negativos, e acabamos tendo positividade na segunda linha em diante. Peronomútil, análise de subgrupo, se você olha para a população asiática é negativo do Rainbow, e assim vai, e realmente... Na prática clínica, quando a gente olha o benefício desse paciente, a gente procura o paciente que se beneficiou e às vezes é difícil de encontrar. Até que veio então o TOGA, por isso que o TOGA é tão importante assim mesmo. Mas realmente é um estudo grande, famoso, bem feito. Cisplatino fluoracil, que era a quimioterapia backbone com trastuzumab, eles avaliaram todos os pacientes, não era só quem tinha HER2 hiperexpresso. O estudo ele é positivo, 13,8 meses de sobrevida global,
versus 11 meses, P significativo, hazard ratio abaixo de 75, ok, mas quando a gente olha o subgrupo 3 cruzes com Fisher amplificado, o benefício ele é muito, muito grande mesmo, 16 versus 11 meses, então 5 meses praticamente de ganho de sobrevida global, com uma robustez estatística ainda maior, um hazard ratio de 0,65, e nós tínhamos então, a partir de agora, como parâmetro, esses benefícios. Nossa, mais de um ano de sobrevida global com uma terapia-alvo para um câncer gástrico, com um biomarcador bem claro, uma taxa de resposta em torno aqui de 47%, tentando chegar próximo de 50%. Daqui para frente a gente vai muito balizar desse benefício e querer procurar mais ou menos essa robustez com os anticorpos próximos que a gente vai encontrar. Mas nem tudo foram flores, como eu falei, terapia anti-HER2 tem uma história de fracasso para contar em câncer gástrico. Aumentar a dose do trastuzumab para 10 mg por quilo foi negativo, associação com pertuzumab negativo, lapatinib, TDM1, lapatinib, trastuzumab com Taxol ou com outras coisas, todos estudos francamente negativos. E recentemente foi mostrado agora na ESMO de 2025 os dados do Harrison GEA, o braço 01, de zanidatamab, que é uma terapia anti-HER2, está sendo avaliada em diversos tumores, câncer coloretal, e aqui o braço de pacientes com câncer gástrico, estudo fase 2, mostrando aí números ok. Né? A gente tem taxa de resposta próxima de 76% para todo mundo, naqueles que tinham a confirmação central do meu biomarcador, 84% praticamente. Então, uma taxa de resposta bastante encorajadora para a gente seguir testando em estudo de fase 3, com uma sobrevida global naquele paciente que era HER2 3 cruzes confirmado por uma central de 36 meses mediana aqui nesse fase 2. Então, são drogas bastante promissoras, assim como a gente viu na segunda linha os dados do trastuzumab deruxtecan aqui, anticorpo de droga conjugado, para pacientes todos eram HER2 positivo, obviamente, e a grande maioria era, de fato, imunossoquímica 3 cruzes, e aqui nós temos o Destiny Gastric 01 e 02, trazendo taxa de resposta interessantes, próximo da ordem de 50% mesmo, e a sobrevida global comparado com outros esquemas do escolha do investigador, chegando aqui em segunda linha 1 ano de ganho de sobrevida global, é um dado bastante interessante, mas há que se lembrar, guiado por biomarcador. Qual biomarcador? HER2. Em que material foi biopsiado isso aqui? O que foi usado para avaliar esse HER2? É do câncer inicial? É a biópsia inicial? É da metástase? Essa análise precisa ser muito esclarecida, porque é uma droga cara, é uma droga que tem toxicidade importante, e a gente tem que ter muita consciência de usar essa droga, que ela é maravilhosa, no paciente maravilhoso, idealmente, certo? Então, sim, é sempre o cuidado de lembrar que eu preciso selecionar muito bem o paciente. E nessa seleção do paciente não é só clínica, também é clínica, mas é do biomarcador também. Eu insisto que o benefício ele é muito proeminente no HER2 3 cruzes, 2 cruzes com amplificação, sem ter benefício, ele é menor. Num cenário de recurso limitado, talvez isso deva importar naquilo que a gente vai escolher para o nosso paciente. E eu fiquei muito contente de ver o Destiny Gastric 04, em que avaliou trastuzumab deruxtecan versus Taxol e ramucirumab aqui em segunda linha, porque diferente do 01 e do 02, quando a gente olhava a análise de subgrupo na expressão de HER2 de 2 cruzes com amplificação, no 01 e no 02 eu tinha muita dúvida se existia um real benefício que justificasse a aplicação dessa droga nesses pacientes. E aqui foi mostrado que sim. Tá? Então, no paciente 2 cruzes com amplificação, o benefício ele se sustenta na análise de subgrupo, e nós temos aí, então, agora um estudo comparativo com um braço realmente que é o braço padrão segunda linha, Taxol com ramucirumab, o Enhertu mostrando um benefício aí, passando 14 meses de sobrevida global versus os 11 meses. Bastante interessante, com uma taxa de resposta também bastante interessante que a gente precisava para esse paciente, em torno ali de 44%. Ok. Não para por aqui, o uso de anticorpos de droga conjugados está avançando. No cenário da HER2 positivo, nós temos esse estudo de fase 1 que está em andamento de zitamab vedotin com toripalimab, mais quimioterapia com trastuzumab. Certo? Então, assim, há quem aguentar tudo isso para um paciente, mas enfim, dados bastante interessantes, taxa de resposta próxima de 70%, 80%. Vamos ver se o caminho realmente é investir em intensificação nesse nível de tratamento para os pacientes.
Já foi falado combinação de anti-HER2 com imunoterapia, cenário perioperatório. A gente tem clareza do benefício de pembro, trastuzumab e quimioterapia no câncer gástrico HER2 positivo, principalmente o subgrupo que tem CPS maior ou igual a 1. E essa realmente é a indicação mais universalmente aceita. O benefício para CPS menor que 1 não foi mostrado aqui no Forest Plot, e essa indicação até que entrou no FDA mesmo, é o que a gente usa na prática clínica, pelo menos é o que eu tenho usado. E já transicionando então, para resumir, o ChatGPT e eu fizemos isso daqui. O que nós temos então? Como incorporar a terapia de HER2 em câncer gástrico primeira linha? TOGA, paciente HER2 positivo, trastuzumab com quimioterapia, um ganho bastante sólido em benefício sobre vida global, taxa de resposta de progressão. Keynote 811, trastuzumab, químio e pembrolizumab, especialmente um benefício mais restrito ao subgrupo CPS maior ou igual a 1. E zanidatamab aqui é futuro, certo? Então, isso aqui a gente está aguardando, lembrando só que esse estudo tinha também a possibilidade de combinar o tislelizumab, que é uma nova imunoterapia. Na segunda linha, Enhertu, ele predomina claramente aqui, já com cada vez mais dados robustos. Só lembrar mesmo de selecionar bem esse paciente, verificar que paciente, que expressão de HER2 que é essa. Eu falo isso porque eu tive paciente que fez primeira linha, fez o Keynote 811, na progressão eu dei Enhertu. Um ciclo foi bem, segundo ciclo mais ou menos, terceiro ciclo progrediu e morreu. E eu não me conformei muito com isso, porque é uma droga tão boa, né? Assim, esperava-se uma taxa de resposta com profundidade, com uma associação de taxa maior. Quando eu fui ver, o paciente perdeu a expressão de HER2 e tinha uma diferenciação escamosa na biópsia da progressão. Que eu progressi, estava internado, peguei o fígado para fazer um sequenciamento e na patologia já mostrou isso. Então, talvez, como que a gente seleciona melhor o paciente para continuar tratando o anti-HER2 na segunda linha, sendo que a gente sabe que pode acontecer a perda da expressão de HER2 ao longo do tratamento, ao longo da progressão da doença, de fato. Imunoterapia é muita coisa, vou ser mais sucinto. Nós temos droga para quem quiser, né? Quem quiser patrocinar, tá aqui, droga, não temos, né? Pembrolizumab, eu gosto muito da análise do Keynote 8.5, porque é um estudo que ele sim foi positivo em todos os seus desfechos, foi apresentado em congresso, e a gente tem a análise muito clara da positividade e robustez estatística para a expressão de PDL1 de acordo com o CPS maior ou igual a 1, com RAS de 0,73. Qualquer outro estudo de imunoterapia nesse cenário maior ou igual a 1 não atinge essa robustez estatística, então eu gosto sempre de lembrar, mas na prática a gente tem incorporado muito pouco o pembrolizumab no cenário de primeira linha ainda. Taxa de resposta veio, sim, duração de resposta foi muito boa. O que a gente tem incorporado de fato mesmo, talvez porque chegou primeiro também, o nivolumab baseado no Checkmate 649. E olha o que eu digo aqui, né? Então, para CPS maior ou igual a 1, o RAS de 0,77, maior que 0,75. Se for pegar o pé da letra na evidência científica mesmo, é uma parte estatística um pouquinho menos robusta, positiva. Ninguém vai questionar a positividade e a aplicabilidade disso daqui. Mas, de fato, quantas vezes a gente prescreve Folfox e Nivo, e quantas vezes prescreve Folfox e Pembro, Capox e Pembro, é bem diferente uma coisa da outra. A gente aceita amplamente a utilização de nivolumab com CPS maior ou igual a 5, a gente questiona e briga muito entre 1 e 4, e Alzheimer's é mais difícil de justificar. Inclusive, até teve a retirada dessa indicação no FDA para Alzheimer's, acaba sendo baseado de acordo com a positividade do PDL1. Taxa de resposta foi muito boa, né? Acima de 50%, 58% aqui, com duração de resposta de mais de 8 meses, numa primeira linha com imunoterapia. E aqui a gente lembra que, eventualmente, o paciente não tolera a quimioterapia ad eterno. A gente tende a ir descalonando de alguma forma. A gente fica muito confortável, fica mais confortável em descalonar quando está associado com imunoterapia, por exemplo. E aí, drogas mais novas que estão chegando aqui no nosso mercado, né? Dados do Rationalis 305 para adenocarcinoma gástrico, para SEC 3, tislelizumab com quimioterapia. Quimioterapia que era Capox, basicamente, é um estudo com predominância oriental, 75%, mas tinha lá 22%, 23%, 25% de pacientes aqui da América e da Europa.
não chamava tanto atenção a predominância da instabilidade de microsatélites. Expressão de PDL1 foi avaliado de acordo com o TEP score, né? E o corte foi basicamente aqui usado em 5%, e já foi aprovado no Brasil, e a aprovação é para realmente população com TEP score maior ou igual a 5. Vejam aqui, 17 meses de ganho de sobrevida global, que químio mais tislelizumab, versus 1 ano, que realmente é o braço controle que a gente tem, com análise, com um resultado de ponto estatístico bastante robusto. Chama atenção para a taxa de resposta confirmada, 50%, certo? Com 88% de doença controlada. E insisto que a aprovação no Brasil é para TEP maior ou igual a 5. E vejam que aqui em termos de efeitos colaterais eu não apontei nada, porque não tem nada a ser apontado mesmo. Efeito colateral não muda nada em relação àquilo que a gente já conhece. Na verdade, o tislelizumab ele tende a ter um perfil de tolerância melhor, pelo menos teoricamente. Ele liga de forma diferente lá no receptor, uma ligação um pouco mais robusta, enfim. Nada chama atenção em termos de toxicidade, e a gente vai começar a ver pacientes usando. Já tenho pacientes do nosso grupo usando tislelizumab. E está aqui o que eu falei que eu prometi, o Cáter deve estar aí ainda vendo como que a gente usa TAP e CPS, se a gente consegue transicionar de um biomarcador para o outro. Essa aqui é uma análise dos 3 estudos Rachel Nail, do 306, 305, 304, e lembrando só, o que é TAP score? Eu vou avaliar a expressão de PDL1 nas células tumorais e imunológicas, então macrófago mais linfócito, dividido pela área tumoral vezes 100. CPS é PDL1, tumor mais macrófago mais linfócito, dividido pelo número de células totais viáveis tumorais vezes 100. Isso aqui é mais complexo de fazer, isso aqui é bem mais simples, é bem mais rápido. A inteligência artificial consegue fazer isso com muita tranquilidade. E a gente considera uma correlação, coeficiente de relação bom, para falar que equivale o CPS ao TAP, se eu tenho pelo menos 75% de concordância na positividade ou na negatividade, e de fato é o que acontece na análise desses estudos. Vejam que para expressão de 1% para TAP ou CPS, a concordância positiva é de 98%. Ou seja, um TAP positivo para 1% vai ser o CPS positivo para 1% em 98% das vezes. A discordância de 89%. Para 5% como corte, eu vou ter uma concordância de 90%. Então isso aqui é bastante bom, certo? Isso aqui dá para ficar bastante tranquilo em mudar a análise do CPS para o TAP. Para corte 10%, uma concordância de 86%, uma discordância de 92%. Ou seja, a gente considera hoje que o uso do TAP ele pode ser sim usado no lugar do CPS. Na prática, eu peço o quê para o meu paciente na patologia para pedir o tratamento depois? CPS. Por quê? Não porque eu desconfio do TEP, mas é porque a aprovação no convênio, o convênio vai ter, o auditor vai questionar por que é TEP, vai pedir o CPS e assim vai. Ok? Para trazer mais uma droga oriental, o Sintilimab dos estudos Orient, foi avaliado com quimioterapia versus placebo e quimioterapia. Aqui estudo exclusivamente oriental, mais um aqui usando CPS, um corte de 5 sendo positivo para todo mundo, mas o maior benefício para o paciente com CPS maior ou igual a 5. Em resumo, como eu falei, tem imunoterapia para todo mundo, né? Quem quiser patrocinar a imunoterapia tem. E aí, esse ano foi atualizado o guideline da ASCO sobre o uso de imunoterapia em câncer gástrico, cenário HER2 negativo, proficiente, e as recomendadas são pembro, nivo, tisli. E eles mostraram isso aqui que eu gosto bastante dessa análise. Quanto eu consigo prevenir de morte se o paciente tem um CPS menor do que 1 usando imunoterapia? Eu trato 1.000 pacientes e previno 24 mortes com CPS menor do que 1. Se for entre 1 e 9, eu vou tratar 1.000 pacientes, vou prevenir 64 mortes, entre 1 e 9. Se for maior ou igual a 1, maior ou igual a 1 pode ser 100, tá? Pode ser 200, não é tão 9. Para 1.000 pacientes, eu vou prevenir 95 óbitos. E para CPS maior ou igual a 10, para 1.000 pacientes, 141. 10 vezes mais morte eu consigo prevenir com um biomarcador mais adequado do que o paciente sem biomarcador. Isso aqui é para falar de óbito, que é a maior preciosidade quando a gente discute valor tratamento. Fora os custos associados, gastos em saúde. É lógico que um biomarcador
mais elevado e deve ser priorizado de fato. E aqui eles recomendam, eu vou resumir de forma mais clara depois, só lembrando que a associação de imunoterapia com quimioterapia ela foi associada significativamente a maior toxicidade, de forma considerável, em todos os cenários. Então também não é tão isento assim, não é tão inócuo assim, mas de fato, quando a gente faz análise desses todos os estudos, o uso da imunoterapia favorece o ganho de sobrevida global, favorecendo a combinação. Isso também não é grande novidade, está cada vez mais confirmado. Para falar de imunoterapia ainda, um último detalhe, a gente fala muito de biomarcador, de anti-PDL1, aqui está domvanalimab com zimberelimab, quero ver quem fala mais rápido que eu. Né? Treinei muito para falar isso aqui. O estudo EDGAS foi mostrado na ESMO no passado, eles usavam o TEP também como o método de avaliação de PDL1. É um estudo aqui de fase 2 que mostrou 19% no TEP menor do que 5% e no maior que 5% ele não foi atingido. Nós estamos aí com quase 2 anos, mais de 2 anos de segmento desse estudo. Bastante interessante. Para TEP menor igual a 1%, 26 meses. Aqui a combinação, então, de imunoterapia talvez seja o caminho para a gente tratar esses pacientes. Em resumo, é tudo que eu falei, eu não vou repetir. Tá? Depois vocês pegam a aula, o GPT que fez isso aqui junto comigo. Mas a gente tem como incorporar imunoterapia em câncer gástrico avançado. Precisamos do biomarcador. O CPS está mais amplamente aceito, a gente tem muita clareza e assertividade em indicar imunoterapia com CPS maior ou igual a 5, para nivolumab e pembro. Para maior ou igual a 1, se eu tiver maior ou igual a 1, tiver que escolher uma droga, talvez escolheria o pembro, o dado estatístico ele é um pouquinho mais robusto, e tislelizumab chegando agora, só lembrar que a análise aqui de biomarcador foi com o TEP, e o TEP ele tem uma boa correlação com o CPS. Claudina é uma droga do momento mesmo, já foi incorporado recentemente na nossa prática clínica, já tem alguns pacientes usando, e o benefício está muito claro. Vocês conhecem os dados do Spotlight e do Glow, um usou Folfox, o outro usou Capox, junto do Rituximab. Sobrevida global bastante robusto, vejam que eles têm em termos de sobrevida global 18 meses em ambos os estudos, de sobrevida global mediana com os obituximab, os 15 meses do braço controle. Temos essa análise aqui combinada que ela favorece bastante o nosso entendimento, então ganho de sobrevida global bastante interessante, certo? Uma média aqui de 16 meses versus 13 meses do braço controle, sobrevida de progressão de 9 versus 8. O que decepciona um pouco quando a gente fala de zolbetuximab é a taxa de resposta. 57% para o braço experimental e 55% para o braço controle. Isso pode ajudar a gente a definir nossa escolha em primeira linha. Se eu tenho um paciente que tem expressão de tudo, talvez eu precise olhar para esse dado para ajudar a escolher qual tratamento que eu vou fazer. Já tem meta-análise de todos os estudos, o do FAST, que é o estudo de fase 2 com os dois de fase 3, benefício para zolbetuximab é bastante claro mesmo. E na frustração do momento, já que zolbetuximab é do momento, a frustração é o bemarituzumab para os pacientes que tinham expressão de FGFR2b, apesar de cientificamente é um estudo positivo, essa análise primária. Quando a gente tem um acompanhamento desse estudo um pouquinho maior, a gente vê que a sobrevida, o benefício se dilui 14 versus 13 meses sem positividade do ponto de vista estatístico. A gente não tem como incorporar isso na prática ainda. Então, se o paciente ele é HER2 negativo, Claudina positivo, a gente tem sim o zolbetuximab que deve ser incorporado na prática. A briga vai ser o que eu faço se eu tiver 2 biomarcadores positivos, sendo HER2 negativo, certo? E lembrar agora, num estudo promissor, que eu ilustro combinando, então, quimio, zob, nivolumab, com taxa de resposta de 73%. Corrigiu a nossa ansiedade de taxa de resposta que o zob não trazia, uma sobrevida global de 18 meses, bastante interessante. Vamos acompanhar os dados mais maduros. E boa parte dos nossos pacientes são esses daqui, pacientes que são CPS 0, Claudina negativo, HER2 negativo. Primeira linha, melhor dado que nós temos, baseado em tudo fase 3, GastFox, que fez docetaxel com Folfox, que é o Tifox, comparado com Folfox, lá 15 meses de sobrevida global, versus 12 meses, RASE 0,2, uma taxa de resposta maior, uma toxicidade maior, é um estudo positivo. Na segunda linha, a melhor evidência que a gente tem, estudo fase 3, é o Rainbow, Taxol com Cirumab. Terceira linha, o Lonsurf, fase 3, com um hazard ratio de 0,69,
Vejam que é só 2 meses de benefício, mas é um benefício que a gente consegue reproduzir quando o paciente consegue engolir na terceira linha. Em resumo, então, doença gástrica recidivada ou metastática. Na primeira linha, você não tem o biomarcador Tifox ou Folfox, mas eu hoje tenho o biomarcador de como é que eu escolho o meu tratamento. CPS menor do que 1, HER2 positivo é trastuzumab. CPS maior ou igual a 1 e HER2 positivo, trastu, pembro em quimioterapia, que no 811. CPS maior ou igual a 1, talvez pembro, cabe aqui discutir nivolumab sim. CPS maior ou igual a 5, nivolumab, também pode discutir pembro. Claudina positivo, zolbetuximab, obviamente. E hoje, com TEP maior ou igual a 5, eu já posso incorporar o tislelizumab na nossa prática clínica. Ufa, bastante coisa, mas precisava falar, ok? E aí eu queria deixar aí os nossos debatedores escolher um dos temas para começar a debater. Acho que assim, o Tifox não pegou tanto. Não pegou nada. Não pegou nada. Nada. A gente não prescreve Tifox. Exato, que era mais ou menos a história do MDCF no passado, né? O FLOT na primeira linha, Exatamente. a gente não usa. Até porque ninguém consulta só na segunda linha. Exato. E o que eu acho muito interessante também é a questão da segunda linha. Eu não lembro se estão dando continuidade a um fase 3, mas tinha um dado bastante interessante de paclitaxel, ramucirumab e trastuzumab. Ou seja, você manter a inibição do HER2 junto e assim, com taxas de respostas bem chamativas, né? Então, achei bastante interessante. A gente tem algum dado de amplificação de HER2 e resposta ao trastuzumab deruxtecan quando a gente fala de circulante? Teoricamente, fica difícil a gente conseguir ficar rebiopsiando, heterogeneidade tumoral e tudo mais. Teoricamente, ctDNA melhor, né? A gente tem esses dados? A gente tem. Né? Então, a gente tem análise, biópsia líquida. Aí, quando a gente vai estudar biópsia líquida no gastrointestinal, a gente tem análise da alteração do número de cópias para HER2. E esse é o ponto de corte 12, que beneficia mais o uso de terapia anti-HER2. Então, a análise de biópsia líquida tem que ser uma análise diferente, lógico. É um NGS que você faz, não é expressão por imunohistoquímica. Eu tenho que olhar, então, o número de cópias. Então, com corte 12, o benefício fica bem mais proeminente. A gente não tem acesso ainda, mas a gente tem que exigir esse tipo de análise dos patrocinadores de estudos, né? E a gente volta na conversa lá inicial. É tudo para todo mundo? Todos os HER2 positivos vão responder igual? Não. A gente precisa começar a refinar para dar um direcionamento melhor da assistência. É a mesma coisa quando a gente olha doença peritoneal com imunoterapia, com câncer com cometimento ovariano. Se você tem... O shedding é bem menor em peritônio acometido para fazer a análise de biópsia líquida. Mas se você detecta, ali é uma oportunidade de tratamento mesmo, tende a responder melhor. E na vida real, biopsia de novo? Não. Não, para HER2, sim. Eu, Mauro, sim. Um paciente que fez terapia anti-HER2 primeira linha, na progressão, que antes de indicar o enherto, eu faço uma nova biópsia. Não é um critério obrigatório nos estudos, tá? E cabe discussão, mas eu, mal na prática clínica, é para dar mais assertividade na minha prescrição e eu biopsio. Eu, pessoalmente, não biopsio, em especial no caso que foi muito bem na primeira linha. No caso que eu acredito que teve um benefício do HER2, não deve ser de fato o HER2, não me preocupo em rebiopsiar. Se tivesse um caso que foi mal na primeira linha, então eu estou trocando aquele HER2, ou talvez, não é nem trocando, mas na heterogeneidade ele tinha menos HER2, talvez eu pensasse em biopsiar esse segundo. Mas deve ter esse debate mesmo. Uma pergunta que sempre vem quando a gente fala disso também. Aquele paciente que tem CPS e claudina 18 positivo e na primeira linha você optou por fazer imunoterapia por X motivo. Você vê algum papel do zolbetuximab off-label em linhas subsequentes? Eu não. Né? Eu sou muito fidedigno naquilo que a gente tem de evidência direcionada nos estudos. Gostaria muito de ter liberdade de tirar a voz da minha cabeça para sair tratando, guiado só por biomarcador. E existe sim uma discussão, vale a pena acompanhar, viu, pessoal? Por que nós tratamos a oncologia em linhas?
já que nós temos medicina de precisão disponível para biomarcadores, será que faz sentido continuar discutindo em linhas? Então, essa pergunta, Túlio, ela é totalmente pertinente no momento. Se eu tenho um biomarcador, por que não usar a evidência que eu tenho que foi gerada por uma linha e continuar aquele biomarcador seguindo ele como autotratamento que eu tenho disponível? A gente não tem evidência para isso, mas o racional está aí, está colocado. Eu acho que eu não condenaria ninguém que prescreveu um ZOB segunda linha, Claudina positivo, que progrediu a imuno na primeira linha. De forma nenhuma. A questão do ZOB, a gente está aprendendo como lidar com a Claudina agora. Né? E tem aquele dado de que a doença peritoneal expressa mais Claudina e que, portanto, responderia mais a ZOB. Tá? Eu já vi isso em alguns casos. Então, um paciente que a biópsia do primário era Claudina negativo e a biópsia do metaperitoneal era positivo. Tá? Então, nesse fluxo celular pessoal, o paciente com Claudina positiva doença peritoneal, eu tendo a puxar mais para Claudina, não para imunoterapia. Isso é duas opções. Vocês veem isso? Vocês pensam nisso também no local de metástase para indicar uma droga ou outra ou ainda não? Nós concordamos em discordar, como eu falei no começo. Nós concordamos em discordar e estamos aqui para isso, né? O paciente com doença peritoneal, apesar dessa análise, geralmente é paciente sintomático. E eu tenho um pouco de pressa em resposta. Né? Então, sim, eu quero ganho sobre global? Sim. Mas doença peritoneal, esse paciente suboclui, fica doente, para de comer, sonda interna. Talvez a taxa de resposta vá me direcionar. Eu não fiquei tão convencido com essa análise mesmo do paciente sobrevida com doença peritoneal para zolbetuximab. Agora, é uma análise e ok, concordamos em discordar. Túlio? É muito raro levar para a impressão H com a topografia para a escolha do medicamento. O que eu concordo plenamente é o risco de progressão clínica e necessidade de taxa de resposta. Isso eu concordo plenamente. É curioso, você estava trazendo aí o triplo que flota. Você falou MDCF, né? Exato. Porque o original é DCF. Exato. O DCF tem 70% de neutropenia grau 3 e 4. Né? O primeiro autor não fazia DCF. Exato. E o DCF tentou se amenizar com o MDCF, mesmo assim a gente ficou décadas sem fazer triplo. Exato. O FLOT que quebrou o nosso medo, mas Exato. também a gente não sai do FLOT. Quebrou o medo e deu coragem, porque a gente começou a operar metastático, que depois veio negativo. Exato, mas então assim, apesar o grande dado do FLOT ser periópico, obviamente, a gente, quando quer fazer triplo, a gente faz o FLOT. Mas a gente, depois do INDCF, que amenizou o DCF, a gente ficou 10 anos sem fazer. A taxa de toxicidade grau 3 ou mais para o FOX é de 63%, então é bem considerável mesmo, por isso que não pega na prática. Tem uma pergunta do Lucas, não. Lucas. Pode ser sem microfone? Pode. O Gogó tá bom. Sim, pode. É por causa do áudio, por causa da gravação. Parabéns. Você mesmo falou um pouquinho da toxicidade financeira e clínica do Secam. Acho que não seria a hora da gente considerar fazer uma biópsia líquida antes de tratar, porque talvez o biomarcador mais útil seja a fração extracelular circulante do HER2. Perfeito. E para toda a mesa tem uma revisão bem bacana da Jian Jian e de outros na Nature Reviews. Acho que acabou de sair, acho que não tem nem número ainda. E eles chegam a recomendar ou a considerar para o paciente com MSI high burden fazer anti-TLA4 com anti-PD1. O que vocês acham dessa ideia? O racional biológico está bem colocado e bem justificado, extrapolando os dados que nós temos de outros tumores, né? Mais uma vez, a gente pensa muito em linhas, a gente pensa muito em histologia primário, mas cada vez mais a gente vai ter essa assertividade de tratar o biomarcador. Essa discussão, concordo contigo, se o paciente tem alguma contraindicação mais grave aqui, hematolerância japonês com DPD mutado, o que não existe, DPD japonês alterado, tá? Não existe. Análises enormes sobre isso, então não precisa pedir DPD para o japonês, se for japonês mesmo, mas é no Brasil miscigenado, enfim. Então, mas o oriental tem uma pior tolerância, me lembrou disso recentemente, bem mesmo. O mediterrâneo pode ter alterações de metabolismo do 5-FU, então você pode ter algum tipo de dificuldade com quimioterapia. Então, talvez nesse paciente a gente vai usar o idoso, frágil, que é o mais comum. A gente pode querer acreditar mais em terapia-alvo menos tóxica, de acordo com, mais uma vez, o biomarcador. O MSI é um bicho à parte, né? É outra doença. A diferença biológica é tão gritante que o MSI criou o conceito de terapia diagnóstica, né? Que tem 8, 10 anos, nem isso, né?
quando a gente começou a falar de terapia agnóstica, opa, o que é isso? Não era uma coisa nova, ganhar mensal é tão forte. E o que acontece? A terapia agnóstica começou com IO, anti-PD1, pembrolizumab. Né? Agora, o colo retal, a gente faz double bloqueio. E o racional biológico do estômago é muito forte. O X da questão é que, para dentro do carcinoma gástrico, que eu pergunto, se surgiu no nosso comentário, o N é muito pequeno. Então, o recrutamento de estudos clínicos não acompanha o raciocínio biológico. Né? Então, colo retal hoje IP nível padrão. Ponto. Colo retal criou o conceito de diagnóstico mono. Colo retal hoje IP nível é o padrão. Colo retal, imunoterapia é o reto, é o default para neoadjuvância. Estômago, a gente fica no racional biológico, a gente fica querendo espelhar o colo retal, mas como o N é pequeno, os estudos clínicos não vão na mesma velocidade para nos confirmar ou eventualmente descartar a vontade de fazer. E claramente não é a mesma coisa que cólon. Quando é que a gente olha isso? A concordância entre a deficiência nas proteínas de reparo em cólon com a, de fato, instabilidade microsatélite de sequenciamento em cólon é acima de 95% de concordância. Em estômago isso é mais baixo. A chance de você pegar um paciente de cólon deficiente de reparo e aquele paciente ter síndrome de Lynch é próximo de 19%. Em estômago isso é abaixo de 10%. Então, se realmente tem diferença, a gente não dá para extrapolar com tanta tranquilidade. Isso é um dos motivos pelo qual, quando eu encontro o paciente com câncer de estômago deficiente de reparo, eu faço teste de reflexo, PCR ou NGS, para confirmar se realmente é instável antes de prescrever imunoterapia, por exemplo, ou abrir mão de uma quimioterapia e assim por diante. E só para a pergunta do Lucas sobre o ctDNA para HER2 para guiar o tratamento do deruxtecan, eu não sei se é sensível o suficiente, porque aqui você não quer nem dar deruxtecan de mais nem de menos, né? Então, o medo que eu tenho é de você perder algum. Nesse presente HER2, você vai ter, de um lado, a fertilidade tumoral e quanto por cento especialmente no HER2, do outro lado, o quão ativa a droga é e quanto tão agudo no HER2. A gente usa o zanidatamab isso. O zanidatamab é muito mais ativo do que o trastuzumab, pode ser tudo anticorpo. Né? Então, meu medo de guiar para o ctDNA, a gente pegar pelo outro lado, né? Perder alguém. Mas, embora tivesse algum biomarcador, seja ele qual for, eu acho legal. Giovanni. Então, Giovanni Cata, até a gente encerra. Eu vou aproveitar o gancho que ele comentou sobre custo. Né? O Mauro falou muito bem que hoje a gente está na prateleira em várias imunoterapias, né, para escolher. Você entrou ali na filigrana dos estudos para, poxa, isso aqui, por causa do hazard ratio, privilegio esse entre outros. Mas a gente sabe que o Tisli entrou no mercado com metade do valor das outras imunoterapias. Você acha que enquanto a gente ainda é dono da caneta, isso vai pesar na nossa decisão? Lembrando que você trouxe ali aquele NMT de poupar 20 vidas, né? Nós estamos falando com o mesmo valor, poupar 40. E aí? Exatamente. Tem que entrar na nossa decisão. Tá? E aí não é assumir partido de uma indústria ou outra. O nosso futuro, a aula anterior foi muito clara. O nosso futuro vai ter que ser pensar em oncoeconomia. Em custo-efetividade, tem que discutir, tem que analisar, tem que aprender a entender isso. Não só para pedir emprego, quanto para realmente manter qualquer emprego. Porque cada vez mais vocês viram, quem está prescrevendo é a operadora. O operador vai pegar o menor custo. Cabe a gente ter o senso crítico se isso é aceitável do ponto de vista científico ou não e fazer uma frente de oposição muito forte e muito unida se não for aceitável. E é o que a gente tende a enfrentar quando pega esses operadores de baixo custo, o que eles impõem de verticalização não é aceitável. Não é aceitável você abrir mão de imunoterapia em qualquer cenário, porque é baixo custo. A imunoterapia tem o seu valor, ela salva vidas. E a gente tem que enfrentar como sociedade, aí é uma discussão muito mais ampla, teria que envolver a nossa sociedade mesmo, de frente a não aceitar certos tipos de verticalizações. O pessoal do Clínicas falando isso é mais fácil, né? Porque a crise tá brava. Na pele. Na pele. Em relação ao HER2 e uso em linhas subsequentes, não esquecer que você mesmo disse que você ficou feliz que o inhibidor não falasse na segunda linha, que provavelmente por causa de um efeito dependa tanto da expressão de superfície do HER2, mas talvez o dito efeito bystander desse, enfim, aquelas coisas que a gente tem medo da acidez bomblase, compliance da indústria, e o efeito bystander do evento, então, a gente acredita, né?
Mas enfim, e aí em relação ao melhor marcador de jogo de enredo, você dosar ctDNA, na verdade, o melhor preditor de resposta na segunda linha foi a fração extracelular do domínio do HER2. Mas eles têm análise de todas as variáveis de resposta e ela foi válida para o ctDNA, a versão extracelular do receptor do HER2. Então eles têm essa análise de todas as frações, todas delas foi correspondente à ação do enredo na segunda linha. Né? Talvez por uma maior potência da droga de verdade. Então, por isso que eu acho que não vale a pena testar o HER2 na segunda linha, porque talvez a expressão que você está vendo de superfície não obrigatoriamente o que vai acontecer. Exato. No tumoral, tá? Então eu, na prática, acabo não testando o HER2 nas linhas subsequentes. Agora é óbvio, depende da primeira linha, quanto efetivo você foi e quanto você está empolgado na segunda linha. Então, tomar um pouco de cuidado aí. Falando um pouquinho. Eu concordo, cara, ainda mais levando em consideração que eu não confio tanto no Rainbow assim, né? Falar que Taxol considero uma maravilha, nossa, eu vou abrir mão disso. Depois de mundo é a New Rainbow. É verdade, é verdade. Como o ramo responde melhor depois de mundo. A gente tem aquela análise retrospectiva japonesa que mostra isso. É apenas um gerador de hipóteses, mas na prática é impressionante. De fazer Fox nível na primeira linha, ter zero resposta para versão front, você faz um Taxol ramo na segunda. Responde super. Então, tem alguma sinergia mesmo na prática. E por último, e não puxando o saco, enfim, falando de custo, mas falando de dado, quando a gente fala de carcinoma peritoneal, igual o Diogo falou, cadê o dado de carcinoma peritoneal nos estudos? Quem estudou? Pra gente falar qual que é a melhor. Não, o TISLA estudou. Do TISLA você tem um posto apresentado no ASCO GI de porcentagem de carcinoma peritoneal, você não tem prejuízo conforme o tamanho das doenças peritoneais. Pode ter 40% de doença peritoneal. Você tem resposta ao autismo. Então, eu não estou defendendo uma droga ou não, mas eu estou defendendo o que você tem de informação. Então, se for você, nas linhas, igual você fala, tem linha dizendo. Só uma última provocação, a gente está falando muito de custo, né? A gente faz relativamente pouca biópsia ali, porque já está comercialmente disponível por conta do custo, que dos exames é um exame relativamente caro. Dito isso, a biópsia líquida em NGS somático está em torno de 8 a 10 mil reais. Né? Ela ainda é metade do preço de qualquer dose alfa. Então, se a gente usasse biópsia com mais frequência, a gente com certeza estaria fazendo um custo-benefício enorme na terapia-alvo escolhida subsequentemente ou descartada subsequentemente. Concordo, mas que o problema... A dose de terapia-alvo, qualquer uma delas, é muito mais cara do que a biópsia líquida. E a gente não faz a biópsia líquida porque é caro. E essa discussão a gente tem que levar para o operador de saúde, porque quem custeia a biópsia líquida tem que ser o paciente, já que a operadora não cobre, e ao mesmo tempo que a operadora cobre a terapia-alvo. Então, tem que levar isso para eles. Acho que vale com o DPD, vale com biópsia líquida. Todas as terapias altas, né? Todas. E eu acho que só para terminar, até pelo horário, eu queria te dar parabéns pela revisão. Né? Você conseguiu ser extremamente conciso. Você conseguiu incluir, inclusive, histórico de estudos negativos. Né? Eu matei saudades de vários estudos negativos nos últimos 15 anos, há muito tempo eu não tinha escutado. Então, você conseguiu ser conciso com o que tem de atual positivo, que é muita coisa, e você ainda deu conta de revisar os principais estudos negativos. Fase 3, que tem bastante coisa negativa ao longo desses 15 anos que a gente tem. Eu gosto de mostrar, porque é para mostrar que assim, a gente tem que valorizar o que a gente tem hoje, mas que não é tão simples como a gente imagina. A gente acaba discorrendo, discutindo qual biomarcador é melhor, precisa realmente discutir, essa discussão é válida. A história mostrou que a negatividade predomina ainda. E obviamente, assim, né, custo-benefício, a gente tem, o que a gente vende? A gente vende tempo, né? E qual que é a ferramenta que mais nos economiza tempo hoje em dia? Chat. E outras aí, inteligências artificiais. Então, a pergunta não é... Você citou várias vezes o chat na sua apresentação. A pergunta não é se, é como você vai usar. Como vai usar. Lembra que a gente tem para vender tempo? Conforme a apresentação anterior, a gente gasta 60% do nosso tempo fazendo paperwork. Né? Então, eu sou 100% favorável de começar a usar a inteligência artificial logo, de forma inteligente, para otimizar nosso tempo. Valeu, Túlio. Obrigado, Diogo. Quer finalizar? Não? Palminhas? Obrigado.